A porta que você evita abrir carrega seu próprio nome gravado em luz. Há muito tempo, almas atravessam gerações procurando nas palavras de outros a coragem que já vive latente em seu próprio coração. Este não é um chamado comum, é o momento em que o universo sussurra uma verdade que desmancha o véu das desculpas. Vocês buscam mestres porque temem ser os autores da própria existência. Respire fundo. O que vou revelar hoje pode desconfortar a mente, mas libertará a essência. Eu sou Serapis Bey, guardião das chamas da disciplina e da transmutação. Venho atravessando dimensões para trazer esta mensagem que muitos esperam ouvir, mas poucos estão preparados para receber. Durante eras, observo consciências buscando orientação, clamando por sinais, pedindo que alguém lhes diga qual caminho seguir. E compreendo esta busca, pois faz parte da jornada humana. Porém, chegou o tempo de revelar o que permanece oculto por trás desta necessidade insaciável de encontrar mestres, guias, gurus ou salvadores. A questão não é que vocês precisem de orientação. A questão é que muitos de vocês fogem da autoria da própria vida, transferindo para outros a responsabilidade de suas escolhas, de suas dores e de suas transformações. Quando uma alma busca constantemente validação externa, quando corre de ensinamento em ensinamento, sem nunca mergulhar profundamente em si mesma, o que realmente acontece é uma recusa sutil. Uma recusa em olhar para o espelho do próprio poder. Vocês foram educados a acreditar que a sabedoria vive sempre fora, que a autoridade pertence ao outro, que alguém mais preparado deve guiá-los. E assim, geração após geração, entregam suas decisões, suas intuições, seu brilho único nas mãos de figuras que, por mais iluminadas que sejam, jamais poderão viver a experiência que só você pode viver. Há uma diferença sagrada entre buscar inspiração e abdicar da própria voz, entre aprender com alguém e transferir sua soberania existencial para essa pessoa. A verdade que arde como fogo violeta em meu coração é esta: vocês não precisam de mais mestres. Vocês precisam reconhecer o mestre que já são. Cada respiração que vocês tomam carrega o código da criação. Cada célula do seu corpo vibra com a mesma inteligência que organiza galáxias. Mas foi mais fácil, não foi acreditar que esta força estava distante, inacessível, reservada para iluminados que viveram em montanhas ou templos antigos? Foi mais confortável imaginar que vocês eram pequenos, incompletos, necessitados de redenção externa. Porque se vocês assumissem o poder que realmente possuem, não haveria mais desculpas, não haveria mais como culpar o destino, os outros, as circunstâncias. Vocês se tornariam os únicos responsáveis pela realidade que escolhem criar. E é exatamente aqui que mora o medo da autoria, o medo de assumir que, se vocês têm o poder de criar, também carregam a responsabilidade pelas escolhas que fizeram até aqui. Olhar para a própria trajetória e reconhecer que muitas dores, muitos bloqueios, muitos padrões repetitivos não foram impostos por forças externas, mas perpetuados por decisões internas, pode ser assustador. É mais seguro depositar a culpa em algo fora de si. É mais fácil dizer que o mundo é cruel, que as pessoas são difíceis, que o universo não conspira a seu favor. Mas quando você assume autoria, quando reconhece que sua consciência molda a matéria, que seus pensamentos emitem frequências e que suas emoções atraem experiências correspondentes, então não há mais para onde fugir. Você se torna o criador consciente, e isso exige coragem. Vocês querem que eu diga o que fazer, querem que eu aponte a direção exata, que eu valide suas escolhas, que eu confirme se estão no caminho certo. Mas o que eu faço, como guardião da luz transformadora, é devolver a vocês mesmos.
porque meu papel não é criar dependência, mas despertar independência espiritual. Meu papel não é alimentar a ilusão de que vocês são incompletos, mas mostrar que sempre foram inteiros. Mestres verdadeiros não criam seguidores. Mestres verdadeiros criam outros mestres. Acendem a chama que já existia, mas que estava coberta por camadas de condicionamento, medo e dúvida. E quando essa chama desperta, ela não precisa mais de ninguém para mantê-la acesa. Ela arde por conta própria, alimentada pela conexão direta com a fonte. A recusa em assumir responsabilidade existencial se manifesta de formas sutis. Aparece quando você adia uma decisão, esperando um sinal externo. Surge quando você culpa outra pessoa por não ter alcançado seu potencial. Se revela quando você busca incessantemente novas técnicas, novos rituais, novos ensinamentos, sem nunca aplicar profundamente aquilo que já aprendeu. É a eterna procura que nunca se completa, porque a verdadeira busca é interna, não externa. Você pode frequentar 1000 cursos, ler 1000 livros, consultar 1000 oráculos, mas se não parar para ouvir a voz silenciosa que habita seu próprio coração, continuará perdido, porque a resposta que você procura não está nas palavras de outro, está no espaço entre seus pensamentos, na quietude que antecede a ação, na intuição que sussurra antes que a mente racionalize. Muitos de vocês têm medo de errar, têm medo de tomar a decisão errada, de escolher o caminho inadequado, de decepcionar expectativas alheias ou próprias. E por isso preferem que alguém escolha por vocês. Transferem a autoridade, delegam o poder, terceirizam a responsabilidade, mas compreendam, não existe caminho errado quando você anda com consciência. Não existe erro quando você aprende com cada passo. A vida não é uma prova onde vocês precisam acertar todas as respostas. É uma experiência onde cada escolha os ensina algo sobre quem vocês são e quem desejam se tornar. E quando vocês assumem a autoria dessa jornada, quando abraçam tanto os acertos quanto os tropeços como parte do aprendizado, algo mágico acontece. Vocês param de viver com medo, param de precisar de aprovação, param de buscar salvação fora de si. Sinto a resistência em alguns corações agora. Sinto o pensamento surgindo, mas Serapis Bey, eu realmente preciso de orientação. Estou perdido, não sei o que fazer. E eu respondo com ternura. Não é a orientação que você busca, é a permissão. Permissão para ser quem você é. Permissão para seguir o que seu coração já sabe. Permissão para confiar em si mesmo. E essa permissão, meu amado, ninguém pode dar a você. Nem eu, nem qualquer mestre. Ela precisa nascer de dentro. Precisa ser uma decisão soberana, um ato de poder pessoal. No momento em que você para de esperar que alguém valide sua jornada e começa a caminhar com a certeza de que sua essência sabe o caminho, tudo muda. O universo conspira a favor daqueles que assumem responsabilidade por sua própria luz. A autoria existencial não é arrogância, não é negar a interconexão ou recusar ajuda quando necessário, é reconhecer que mesmo aprendendo com outros, mesmo recebendo apoio, a decisão final sempre foi e sempre será sua. Ninguém pode sentir por você. Ninguém pode crescer por você. Ninguém pode despertar por você. Esses processos são íntimos, sagrados, intransferíveis. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rapidamente encontrará a paz que tanto busca. Porque a paz não vem de ter todas as respostas. Vem de confiar em sua capacidade de navegar as perguntas. Vem de saber que aconteça o que acontecer. Você tem recursos internos para lidar, aprender e evoluir. Olhe para sua vida agora. Onde você ainda deposita seu poder nas mãos de outros? Em que áreas você espera que alguém lhe diga como agir, como sentir, como ser?
onde você ancora sua identidade na aprovação externa, na validação alheia, no reconhecimento de figuras de autoridade. Essas são as correntes invisíveis que prendem sua alma, e elas só se rompem quando você decide, consciente e corajosamente, assumir total responsabilidade por quem você é e pelo que você cria. Isso não significa que você deva caminhar sozinho. Significa que você caminha ao lado de outros como igual, não como inferior. Você troca, aprende, compartilha, mas nunca entrega seu centro, nunca abdica de sua soberania. Há uma força tremenda esperando ser liberada em você. Uma força que foi contida por medos ancestrais, por traumas coletivos, por padrões de submissão ensinados como virtude. Mas chegou o tempo de romper essas amarras. Chegou o tempo de olhar para dentro e declarar: eu sou o autor da minha história. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou o mestre da minha jornada. E quando você faz essa declaração, não com arrogância, mas com humildade diante do mistério, algo se alinha no universo. As portas que estavam fechadas se abrem. Os caminhos que pareciam obscuros se iluminam. Porque você não está mais esperando. Você está agindo. Não está mais pedindo permissão. Você está exercendo o seu direito divino de ser. Mestres verdadeiros celebram quando o estudante se torna autônomo. Ficam felizes quando o aprendiz descobre sua própria luz, porque sabem que o objetivo nunca foi criar dependência, mas despertar potencial. Então, se alguém tenta mantê-lo pequeno, se alguém alimenta sua insegurança para que você continue precisando deles, desconfie. Esse não é um mestre. É alguém que ainda não compreendeu que o poder compartilhado se multiplica, enquanto o poder retido se enfraquece. Você merece estar cercado de pessoas que o empoderam, não que o diminuem, que o inspiram a voar, não que cortam suas asas. Então, o que fazer com esta revelação? Comece pequeno, mas comece agora. Tome uma decisão hoje sem consultar ninguém. Confie em sua intuição em uma escolha simples. Observe como se sente ao exercer sua autoridade pessoal. Provavelmente haverá desconforto, porque você está rompendo padrões antigos. Mas haverá também uma sensação de liberdade, um alívio profundo, como se você finalmente estivesse voltando para a casa dentro de si mesmo. E à medida que você pratica essa autoria, ela se fortalece. A confiança em si mesmo cresce. A necessidade de validação externa diminui. E você descobre que sempre teve tudo o que precisava. Esta mensagem não é para que você rejeite ensinamentos ou feche seu coração para a sabedoria dos outros. É para que você reconheça que, mesmo bebendo de diversas fontes, você é o único que pode decidir qual água saciar sua sede. Você é o único que sabe, lá no fundo, o que é verdadeiro para você. E quando honra essa verdade interna, quando permite que ela guie suas escolhas, você finalmente se torna livre. Livre para errar, livre para acertar, livre para ser plenamente você. Se esta luz tocou o seu coração, compartilhe-a com outras almas que buscam o despertar. Deixe que esta mensagem alcance aqueles que estão prontos para assumir seu poder. Porque o mundo não precisa de mais seguidores. Precisa de seres conscientes, responsáveis, corajosos o suficiente para criar realidades novas. Eu sou Serapis Bey, e minha presença se dissolve agora como névoa ao amanhecer, mas a verdade que compartilhei permanece viva em você, vibrando, pulsando, esperando ser encarnada. O chamado foi feito, a resposta sempre foi sua.